Patrocínio Sebrae. Olá, seja bem-vindo ao Atitude BR, um programa feito para você que é empresário, que tem uma pequena, uma média empresa ou que está pensando em montar um negócio próprio. E para inspirar você, eu trouxe hoje aqui uma pessoa super carismática, que tem uma história muito boa, muito fantástica, que é o Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Seu Sidney, muito obrigado por ter vindo aqui no Atitude BR. Tiago, eu que agradeço e dentro do que eu puder contribuir aí, muito obrigado pelo convite, eu que tenho que te agradecer. Bom, todo mundo quando vê uma pessoa, um empresário, uma pessoa que fez sucesso e principalmente você que é uma pessoa conhecida, que dá a cara aos seus produtos, a sua empresa, acha que a pessoa já nasceu com todo esse sucesso. Não, eu acho que ninguém nasce, né, com todo sucesso, e inclusive no meu caso é muito diferente. Eu venho de uma família muito humilde e eu trabalhava na roça, eu comecei a trabalhar no começo de office boy numa farmácia, né, com 12, 13 anos de idade. E você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade chamada São João do Ivaí. Tá. Mas a minha primeira farmácia que eu trabalhei chamava a cidade de Nova Olímpia, mais ou menos uns 200 quilômetros da cidade que eu nasci. Aí foi meu primeiro emprego. Na época, né, se manipulava muito, então eu comecei lavando vidro numa farmácia. Fazendo, né, realmente o remédio. Depois comecei trabalhando de balconista e assim por diante. E eu com 18 anos já tinha a minha primeira farmácia. Eu estabeleci a minha primeira farmácia com 18 anos de idade. Thiago. Aonde? Numa cidade pequena chamada Nova Jerusalém, no município, hoje pertence a outro município, na época era município de Umuarama. Nossa. Era município da cidade de Umuarama. Aí eu comecei, na época, com a lei, para quem não era farmacêutico e aonde não tinha médico ou não tinha farmacêutico, existia uma coisa que não existe mais, um provisionamento para um prático de farmácia. Então, Entendi. eu era uma pessoa prático de farmácia, que eu não sei se você sabe, mas eu não tenho nem o curso primário. Sim. Eu não tenho nem o curso primário. Então, eu comecei como prático de farmácia e estabeleci a minha farmácia... não lembro o ano agora certo, mas com 18 anos de idade. Com 18 né? anos. E como o senhor conseguiu estabelecer uma farmácia com 18 anos, o capital para isso, a ideia, a visão? Para você ter uma ideia, como eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade em farmácia, Tiago, com 18 anos eu já tinha 7 anos de experiência. Sim. E foi meio por acidente, porque o que aconteceu, até uma história, assim, eu vou falar rapidamente. Tinha já um posto de medicamentos. E na época, aquele senhor, o Derli Alves e o Dercy Alves, que mataram o Chico Mendes, né, ele tinha prometido assassinar o dono desse posto de medicamento. E o cara tinha medo, ele saiu procurando alguém que pudesse comprar a farmácia dele de qualquer jeito, porque ele queria fugir da cidade. E ofereceu para mim, eu tinha 18 anos de idade, trabalhava de balconista numa farmácia em Umuarama, e eu aceitei comprar a farmácia dele, com uma pequena entrada, parcelando, e aí comecei o meu primeiro negócio. Né? Mas eu já pretendia, já estava fazendo algumas economias, mas na época foi essa ocasião da necessidade dele vender, em função dele estar com medo de morrer. E o que o senhor chama disso? É um acaso, é uma sorte? Estava no lugar certo, na hora certa? Qual que é o nome que a gente pode dar a isso? Eu acho que são todas as coisas. Acho que é sorte e eu também saber aproveitar a oportunidade, Tiago. Então, ele tinha oferecido a farmácia, era uma pequena farmácia, um posto de medicamentos, então era uma coisa de um valor pequeno. Mas eu acho que eu soube, na hora certa, aproveitar a oportunidade. Para você ter uma ideia, eu comprei a farmácia dando um televisor que eu tinha de entrada, uma pequena reserva que eu tinha em caderneta de poupança, e eu fiz uma proposta para ele para pagar em 2 anos. Né? Então, eu vi ali que ele tinha necessidade, né, de sair da cidade mesmo, e eu acho que eu aproveitei a oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu, até assim, não só essa vez, eu procuro aproveitar a oportunidade na hora certa. Foi a decisão que eu tomei. Tem um pouco de intuição aí?
Acho que tem, um pouco acho que tem, sim. Acho que tem, acho que Deus também ilumina na hora certa, Na hora né? certa. E aí você começou essa farmácia aos 18 anos. Eu comecei aos 18 anos, né? Eu não tinha nem 18 anos completo, então Nossa. eu tinha problema com o serviço militar, tinha aquela preocupação, né? E eu comecei essa pequena farmácia, então como era um lugar que tinha era muita madeira, era serrarias bastante, né? Então eu tinha convênios, atendia com as serrarias, mas eu queria uma coisa maior, né? E com menos de 2 anos antes do prazo de eu pagar as prestações, eu já liquidei a farmácia, já consegui comprar um carro e aí eu parti para uma farmácia maior na cidade de Umuarama. Minha primeira farmácia chamava Farmácia São Marcos. A partir dali eu comecei com 20 anos de idade, eu já tinha acho que 6 ou 8 drogarias na região, né? Olha. Com 20 anos de idade eu já tinha mais ou menos, para você ter uma ideia, com 21 anos de idade eu tinha 500 funcionários. Nossa. Com 21 anos de idade, né? Porque daí eu também entrei em outros segmentos, como distribuição de bebidas, uma pequena pecuária, né? E reinvestia, né? Eu gostava de negócios e reinvestia em outros segmentos, mas acabei ficando com farmácia porque nos outros que eu não conhecia, eu não fui bem sucedido, né? Então... Mas é engraçado, tem gente que fala que empreender é nato e tem gente que fala que não é uma ciência, é uma arte, mas sim uma prática, e que se pode desenvolver essa prática. O senhor, pelo que o senhor está me dizendo, é realmente uma coisa nata. Olha, eu acho que no meu caso foi mais necessidade. Meu pai tem 11 filhos e nós passávamos muita dificuldade, passávamos fome. Eu morei na rua fui morador de rua por algumas semanas, né? Foi pouco tempo. E eu acho que foi a necessidade de trabalhar. Isso com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Tá. Eu trabalhei em lavoura, trabalhei em serraria, né? Trabalhei em comércio. Meu primeiro emprego foi num bazar. E aí eu comecei a trabalhar em farmácia pela necessidade que tinha a minha família de ajuda, né? Eu ajudar. Meu pai era boia fria, né? Na época ganhava aí menos de meio salário mínimo e eu tinha que ajudar a ganhar para ele... para sustentar os meus irmãos. E seus irmãos, né? Eles também têm essa vontade, tiveram essa vontade de empreender ou era algo particular seu? Eu acho que acho que foi algo particular meu. Acho que eles assim não... hoje tem alguns que estão com comércio também, né? Mas na época todo mundo da roça. Como eu te falei, a minha família ninguém estudou, né? Então acho que foi uma coisa... Quer dizer, a visão era mesmo, sua. Né? O fato também de eu sair com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de casa, procurar trabalhar. E nesse período eu já falei, um dia eu vou ter a minha farmácia, eu quero ter o meu negócio próprio. Então, eu já sonhava com isso, né? E aconteceu o sonho é de importante. aparecer esse camarada lá para vender e deu certo, né? Muito bom. Sidney, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Não saia daí. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje conversando aqui com Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Seu Sidney, nesses anos todos, qual foi o momento que o senhor foi mais difícil? Chegou alguma hora a pensar em desistir? Puxa, isso daqui tá muito pesado para mim? Não, eu nunca pensei em desistir, nunca nem me passou pela cabeça, mas devido a situações econômicas, né, que eu estou já com farmácia há quase 45 anos, então nós tivemos aí plano Collor, plano Sarney, congelamentos de medicamentos, falta de produtos, né? Teve muitos períodos de dificuldades, mas assim, em mudar de ramo, em desanimar, nunca. Agora você tem períodos difíceis, né? Devido à situação econômica que o país passou nos últimos 40 anos, eu já estou em estabelecimento meu há 40 anos. Então, quantas crises, com inflação aí de 80% que já tivemos nesse país, com congelamento de preço, com bloqueio de dinheiro, com falta de medicamentos, com mudanças na legislação, na vigilância, né, sistema tributário, né? Mas assim, desanimar, eu sou uma pessoa que não desanima, eu sempre estou animado. E aí, para passar por esses momentos, o senhor
se apega aonde? Na certeza que esse momento vai passar, no dia a dia? Olha, é engraçado o que eu vou te falar, Tiago, mas eu sempre assim, tirei proveito de algumas crises. Eu falava, eu tenho que buscar alguma coisa diferente para superar a crise. Sim. Eu consegui superar as crises buscando um diferencial. E com esse, sempre, graças a Deus, deu certo todas as vezes. Então, você vê, se você está num país como esse, você tem uma empresa por 40 anos que nunca teve problema com falência, claro. Eu acho que quem não foi protestado hoje, quem não pagou em cartório, claro. Uma vez eu vi o Antônio Emílio de Moraes falar isso, ele não está preparado para ser um comerciante, né? Então, assim, a minha empresa também já passou dificuldades, Sim, né? sem dúvida. Mas sou uma empresa que, graças a Deus, desde que eu fundei a minha primeira farmácia, eu nunca tive pedido de falência, eu nunca tive um processo bancário, tive ações trabalhistas, normal, Sim, né? Mas nunca sim. tive uma briga jurídica com o fornecedor. Então, isso porque administramos certo. E aí, o senhor estava com farmácias já com 21 no interior? Com 18 a primeira. Com 18 a primeira e Com depois 21 com 21 eu tinha já com 6, 7? 6, 7 farmácias, com 21 anos eu já devia ter de 6 a 8 farmácias, mas mais de 6 com certeza, né? E aí o senhor resolve vir para São Paulo? É o caso de Nova Jerusalém, eu quis ir para uma cidade maior. Bom, o Moarama, para comprar medicamentos, eu comecei, nas minhas primeiras farmácias, vir a São Paulo, porque o maior centro de distribuição, as indústrias, né? O porte da minha farmácia não conseguia negociar com a indústria direto ainda. Sim. Mas eu tinha que buscar os grandes fornecedores, né? Então, ao invés de eu aguardar o fornecedor lá aqui, é uma cadeia de intermediário e isso encarecia o preço dos medicamentos. Eu vim a São Paulo e eu falo, olha, para vender remédio tem que ter mais gente, né? E eu vinha de ônibus na época, né? Então, até na minha cidade não tinha avião, e eu também, se tivesse, não ia ter condição de vir de avião. Mas aí eu falei, olha, quando eu cheguei e vi aqui a primeira vez, eu falei, olha, quantas pessoas tem aqui para vender remédio? No outro dia eu já quis vir para cá. Aí eu vendi a minha pequena rede lá, estabeleci a minha primeira farmácia na Brigadeiro Luiz Antônio, e cheguei a ter uma pequena rede aqui em São Paulo de umas 30 drogarias, ou 32, 33. Qual nome que era? Eram todos nomes separados, não era uma rede. Não era uma rede, eram todas firmas individuais. Eu comprava farmácias de bairro, permanecia ela com o nome, como é que fala? Sim, o nome fantasia. Fantasia, e então eram todas farmácias. Não era uma rede, mas eu administrava todas as farmácias. Cheguei a ter 32 ou 33, acho que no máximo. E aí, isso para outra farma, como foi esse passo? E por que esse passo? Não? Aí foi um período bom da minha vida, porque com as grandes redes, Drogaria São Paulo, Droga Raia, as grandes redes da época, Drogazil, que sempre foi muito forte, né? Era muito difícil para comprar, porque hoje é volume. Claro. E eu vi que eu tinha que ter uma farmácia só e mudar. E justamente estava nascendo o genérico. Né? Já existia um projeto que hoje é vereador, aí não lembro o nome, que é o autor do projeto dos genéricos, né? E o Zé Serra estava com aquele processo, estava uma briga aí com as multinacionais para... Quando era ministro, Quando era ministro da Saúde, para implantar o genérico no Brasil. E eu falei, esse vai ser o grande filão. As redes, na época, chegaram até, não sei se algum de vocês lembram, botar comerciais na televisão, que não tinha luz genérica, que não tinha funcionário genérico, que não tinha aluguel genérico, né? Mas eu falei, isso vai dar certo. E os países que estavam indo bem era Canadá, que já estava na frente com genérico, a Índia, a Inglaterra. Aí eu resolvi vender toda a minha rede e fiquei um ano parado, pesquisando o genérico, né? E eu falei, olha, isso vai dar certo. Quando eu vi na Índia, eu falei, olha, é um país é muito diferente do Brasil, mas a pobreza, a carência de pessoas, né? Eu falei, o medicamento era muito caro, né? Para conseguir um consumidor que compre remédio barato, vai ser mais fácil do que um que pague caro. É mais fácil eu arrumar 10 caras para comprar um medicamento, 10 clientes, né? Caras, 10 clientes, para comprar um medicamento mais barato do que um para comprar um medicamento caro.
E eu falei, se deu certo no Canadá, se deu certo na Inglaterra, se deu certo na Índia, tem tudo. Aí surgiu a ideia de E aí você fundar a Ultrafarma. teve a coragem de vender as farmácias. Eu vendia antes para fazer esse negócio. Acreditei, o mercado não acreditava. Até na época, eu queria já iniciar com uma empresa de um porte maior, mas assim, o meu projeto, que eu formatei o projeto, o mercado não acreditou que isso daí ia dar certo. Investidor, banco, tinha muita dificuldade, né? Você mostrava o projeto, ninguém acreditava, porque era um negócio inédito no mundo, né? Então, eu tive essa ideia e, graças a Deus, deu certo e eu estava certo. Você estava certo, mais uma vez. Hoje, né, sendo copiado aí, hoje você tem o formato da Ultrafarma e praticamente todo... Qual o tamanho da Ultrafarma hoje? São mais de 6 mil metros o nosso CD, funcionários... 1.500 funcionários trabalhando, faturamento 500 milhões anuais, esse ano devemos bater os 500 milhões, né? Venda essencialmente telefone, comércio eletrônico? Pessoas que vão até a nossa loja, o nosso e-commerce e o serviço de televendas. Muito bem. Seu Sidney, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai voltar a falar, vamos falar um pouquinho de ramo farmacêutico e dicas do Sidney para quem está querendo empreender. Não saia daí. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje conversando aqui com Sidney Oliveira, que é presidente e fundador da Ultrafarma. Sidney, uma pessoa que está pensando em montar um negócio hoje, o que você diria para ela prestar atenção? Eu acho que primeiro você tem que conhecer do negócio. Muitas pessoas saem de uma empresa, têm um dinheiro para investir, querem montar o seu negócio, mas não entende do negócio. Até sobre o meu negócio especificamente, as pessoas querem abrir uma farmácia. Eu fico com medo de dar um conselho. Eu acho que você tem que conhecer do negócio que você vai fazer, né? Ter muita determinação, muito trabalho, acreditar naquilo. Agora, você tem que conhecer do seu negócio. Eu acho que é muito difícil começar um negócio onde você não trabalhou com aquilo, onde você... Não tem conhecimento sobre aquela área específica. Então, eu acho que tem que vir ele tem que ter um histórico, um conhecimento, né? Ou se ele tem um sócio, alguém tem que entender do negócio. E ter muita determinação, muito trabalho, acreditar em Deus. Sim, né? E gostar. Gostar. Eu acho que esse é o principal. Tem que gostar muito. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vivo Ultrafarma 24 horas por dia. Eu, assim, adoro comprar medicamento, vender, negociar, entendeu? É a coisa que mais eu gosto. Eu trabalho com medicamentos porque eu gosto. É a coisa que mais me dá prazer. Dá para ver. É o meu negócio, é o que eu faço. Muito bom. Né? É a minha diversão. A gente vê muita gente, como o senhor mesmo disse, saiu do emprego, era um executivo e de repente resolve montar um negócio, comprar uma franquia e não gosta de fritar hambúrguer, não gosta de nada disso, enfim. Já tem tudo para não dar certo. Para não dar certo. Para não dar certo. Né? Exatamente. Então, tem que gostar muito. Você colocou isso, mas é muito importante. Agora, o setor farmacêutico, a gente vem assistindo um processo de concentração muito grande. Isso já aconteceu em vários outros setores e agora tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. Como o senhor analisa essa questão? Eu acho que isso era uma coisa que ia acontecer. Você está falando no caso das fusões, né? Eu acho que a fusão era uma coisa que demorou-se muito para acontecer, essa fusão da Droga Raia com a Drogazil, a fusão da Drogaria Pacheco, né? Eu acho que vão vir novas fusões, né? Vão vir novas aberturas de capital. O Brasil tem uma legislação que o que dificulta que o mercado, que o americano invista aqui, é a nossa burocracia, as nossas leis trabalhistas, a vigilância sanitária, a Anvisa. Porque nos Estados Unidos, se você pegar o Walgreens, são 2, 3 redes de farmácia dominam os Estados Unidos inteiro. A Europa, devido à lei, por exemplo, Portugal, ninguém pode ter mais do que 4 drogarias. A Alemanha só pode ter uma. Então, na Europa, praticamente, você não tem essa concentração. Mas aqui no Brasil é tendência, e eu acho que no futuro até de multinacionais, né, principalmente com essa melhora do poder aquisitivo, financeiramente, o Brasil e o que está acontecendo. Agora, para o consumidor, isso é bom? Isso vai ser bom?
Não, você sabe que para o consumidor, quanto mais maior concentração, fica, fica mais difícil. Para o consumidor isso não é bom. Para o consumidor eu acho que as pequenas redes têm que, né, manter as pequenas redes, né? Mas quando tem fusão, você pegar hoje as fusões que você falou, se você pegar hoje Droga Raia, Drogasil, Pacheco, praticamente você concentra em 5 grandes redes no Brasil, eles têm quase 50% do mercado farmacêutico brasileiro, né? 4 bilhões de uma, 4 bilhões e meio de outra, 8 bilhões e meio. Mais a Pague Menos com 2 bilhões e meio, quase 3. Então você tem uma concentração de 12 bilhões de reais de venda em 3 redes. Em 3 redes. 3 redes vende 35% do medicamento brasileiro. Exatamente. Né? Então, isso é ruim. Aquela farmácia de bairro antiga, aquele pequeno, né, farmacêutico, qual conselho o senhor daria para ele se manter inovando, tendo um atendimento melhor, para ele conseguir se manter aí no mercado sem perder muito para essas redes? Eu acho que ele tem que inovar, ele tem que procurar ser competitivo, comprando melhor, né? Comprando mais barato, porque o cliente ele é fiel a quem vende mais barato, a quem atende melhor, né? Então ele tem que procurar hoje os sindicatos, as categorias têm que se unir, tentar fazer uma compra conjunta, formar associações, redes empresariais, ter poder de compra, poder de negociação com a indústria. Se não acontecer isso, ele vai ficar para trás, né? E ele tem que ver o que está acontecendo, sair para fora da farmácia dele e olhar o vizinho, o que ele está fazendo, porque mesmo o cara que mora, o cliente dele que mora em cima do prédio onde ele está estabelecido, vai cruzar a rua. O cliente ele é fiel enquanto não apareça um melhor. Não existe fidelidade. É o que eu digo na minha empresa. Eu não quero que os clientes sejam fiéis ao Sidney ou à Ultrafarma. Eu que tenho que ser fiel a eles para continuar tendo eles. Agora, essa pequena farmácia, se pensar em inovação e criatividade, isso é possível se fazer mesmo ele não tendo recursos? Ele, no final do dia, ele realmente eu acho que sim, conta ali. souber administrar recursos, sempre hoje, os bancos, né? Negociação com cartão de crédito, ele procurando os seus principais fornecedores, fazem investimento. Eu acho que cada caso é um caso, Thiago. Depende dele querer, se ele buscar, se ele participar de feiras. Depende, às vezes o cara está cansado, já está com a farmácia no bairro, ele não vê a hora de aposentar, de ter sua casa na praia, depende, né? Ou se isso vai passar para o filho, né? Então depende. Às vezes você vê muitas pessoas no bairro que o cara já está cansado, ele não vê a hora, então ele já não quer mais buscar uma melhoria. Acho que uma coisa interessante são as redes empresariais, ele se juntar com concorrentes e conseguir comprar melhor. Esse é o principal. Porque para vender barato, ele tem que comprar barato, não tem milagre. Não tem milagre. Não tem milagre. Essa que a Ultrafarma faz. É o que eu sou... gosto de fazer. Acho que não sou bom, mas assim, é o que eu procuro fazer, é negociar direto com a indústria, trazer medicamento mais barato, porque só assim eu vou conseguir vender mais barato. Sim, sim. Sidney, infelizmente nosso tempo acabou. Queria ficar aqui mais outros programas conversando com você. Muito bom, muito obrigado. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo, além de clientes da Ultrafarma, agora sabem da sua história. Muito obrigado. Te agradeço. Para você que é uma pessoa de sucesso, eu quero te entregar essa caneta, em nome da Schaefer. Você sabe que eu adoro caneta, viu? Eu adoro caneta, é uma das coisas que eu gosto muito. Acertamos. Muito obrigado. Tiago, posso deixar só o meu Facebook, porque se ficou alguma pergunta... À vontade, por favor. Sidney Oliveira, Ultrafarma, meu Facebook. Se alguma pergunta ficou faltando aí que não deu tempo, é só entrar no Facebook, com o maior prazer eu respondo lá. Muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, acesse o nosso site, atitudebr.com, ou também manda um e-mail para a gente no contato@atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu desejo muito sucesso a você. Até mais!